Você consegue imaginar o som da sanfona, o calor da fogueira, o cheiro de milho assado e canjica no ar? Agora imagine, no meio de toda essa alegria contagiante da festa de São João de Caruaru, sentir o seu mundo inteiro desmoronar em um silêncio gelado. Foi exatamente o que aconteceu com a Aurora. Ali, espremida entre a multidão que dançava forró, ela não sentiu o calor da festa, mas o frio cortante da mais cruel das verdades. Ela não estava ali para dançar, estava ali para descobrir o destino do dinheiro que, por 14 anos, seu marido dizia enviar para a irmã doente. A irmã doente, uma figura quase mítica em sua vida, que morava em Aracaju e sofria de uma doença respiratória terrível, segundo Beto, seu marido. Todo mês, uma parte do dinheiro da família era sagradamente separada para os remédios caros dela. Um dinheiro que poderia ter reformado a cozinha de Aurora, que poderia ter pago um curso para o filho mais velho, mas que ia, sem questionamentos, para socorrer a cunhada que ela nunca conheceu. Era um ato de amor, ela pensava, uma prova da bondade do homem com quem dividia a vida. Mas a mulher que a Aurora viu do outro lado da rua, saindo de uma pequena loja de roupas, não parecia nem um pouco doente. Parecia feliz. E ao lado dela estava a prova viva da mentira. Uma adolescente com os mesmos olhos, o mesmo sorriso, o mesmo jeito de andar de Beto. E então o próprio Beto apareceu, não com o ar cansado de um homem que viaja a trabalho, mas com a alegria de quem está em casa. Vestiu uma camisa xadrez, trazia a pamonha nas mãos e deu um beijo no rosto daquela mulher. A sanfona parou de tocar no mundo de Aurora. O cheiro de milho perdeu o sabor. O momento em que os olhos de Beto cruzaram com os de Aurora por cima das bandeirinhas coloridas foi uma cena congelada no tempo. O sorriso dele morreu, a pamonha quase caiu de suas mãos. O rosto dele, antes corado pela alegria junina, tornou-se pálido como cera. Ele não estava vendo sua esposa, estava vendo um fantasma. O fantasma da vida que ele escondeu por 14 anos, materializado no meio de seu paraíso secreto. Para a Aurora, a dor da descoberta foi tão física que ela precisou se apoiar em uma barraca para não cair. Naquele instante, Beto selou seu destino. Ao tentar ter duas vidas, ele acabaria sem nenhuma. O que ele não sabia, em sua arrogância, era que ao humilhar a Aurora na capital do forró, ele estava despertando uma força que ela mesma desconhecia. Ele a fez sentir o gosto amargo da traição em pleno São João. Mal sabia ele que a vingança dela viria em porções e teria o sabor doce, inegável e poderoso dos mais finos quitutes da Bahia. A doceira que ele desprezava estava prestes a mostrar o quão amarga a vida dele poderia se tornar. Olá, minha gente querida. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso cantinho de histórias. Se essa cena, no coração da maior festa junina do mundo, já fez o seu sangue ferver e o seu coração se apertar pela nossa Aurora, então se prepare, pois o que vem a seguir é uma lição de vida sobre como a mulher mais doce pode se tornar a mais forte. A história que vamos contar hoje não é sobre o fim de um casamento, é sobre o início de uma mulher. Uma mulher que, ao descobrir a mais amarga das mentiras, encontrou dentro de si a doçura necessária para recomeçar. Esta é a saga de Dona Aurora, uma mulher de 50 anos que, como tantas outras, dedicou sua vida a cuidar da família, sempre com um sorriso e um quitute delicioso para oferecer. Uma mulher que verá sua dedicação ser paga com a traição. Mas, em vez de se afogar nas lágrimas, ela vai usar o talento que todos viam como doméstico, sua mão mágica para a cozinha, como sua principal arma. Vamos acompanhar passo a passo como ela transformou a dor da humilhação na força para criar um império, provando que a verdadeira riqueza de uma pessoa está no saber que ela carrega nas mãos e no coração. Histórias como a da Dona Aurora nos lembram que a nossa força pode estar onde menos esperamos, não é mesmo?
Se você já está na torcida pela nossa heroína e acredita no poder de uma grande virada de jogo, mostre seu apoio e já deixe o seu like aqui embaixo para que esta história inspiradora possa chegar a ainda mais pessoas. E, como sempre, eu adoro sentir o calor e a extensão da nossa comunidade. Me comente de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está acompanhando a jornada da Aurora hoje. E se você acredita no poder das boas histórias para aquecer a alma e inspirar os nossos dias e ainda não faz parte do nosso círculo de contos, o convite está mais do que feito. Inscreva-se no nosso canal e, muito importante, ative o sininho na opção Todas. Assim você não perde nenhum capítulo de como a Aurora transformou suas lágrimas nas cocadas mais famosas da Bahia e se tornou a rainha de seu próprio destino. Sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo estas sagas emocionantes. Agora, chega de conversa. A fogueira de São João, que antes era de alegria, agora arde com a brasa da verdade. A música parou. E o que acontece quando as luzes da festa se apagam e só resta a dor? Vamos voltar para Salvador, para o silêncio da casa de Aurora, e descobrir juntos como nasce a força depois do fim. Minha gente, a viagem de ônibus de volta de Caruaru para Salvador foi a mais longa e silenciosa da vida de Aurora. Ao seu redor, o falatório era alto. Pessoas felizes, bronzeadas pelo sol de junho, carregadas de sacolas de artesanato e com o sorriso de quem viveu a alegria do maior São João do mundo. Mas Aurora estava em uma bolha de silêncio. Encostada na janela, ela via a paisagem verde e acidentada do agreste passar como um borrão, sem cor, sem vida. A sanfona, o zabumba, o triângulo, os sons da festa que a acolheram com tanta alegria, agora ecoavam em sua mente como uma cruel zombaria. Cada nota musical era uma pontada em seu peito, lembrando-a da cena que se repetia em sua cabeça sem parar. O rosto pálido de Beto, o olhar confuso de Célia e os olhos daquela menina, Débora, que eram um espelho dos olhos de seu próprio marido. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária de Salvador, já era noite. Aurora desceu e sentiu o abraço quente e úmido da sua cidade. Mas pela primeira vez, o cheiro de maresia e dendê não lhe trouxe conforto. Trouxe uma sensação de estranhamento. Ela pegou um táxi e, ao chegar em sua rua, em seu bairro familiar, sentiu como se estivesse visitando a casa de outra pessoa. A casa que ela deixou dias antes, mesmo com a mentira da promessa, era o seu porto seguro. A casa para a qual ela voltava agora era um cenário de crime. O crime de uma confiança assassinada. Seus filhos a receberam com abraços e perguntas. "Mãe, a senhora voltou cedo. A promessa foi boa?" Ela forçou o melhor sorriso que conseguiu. "Foi, meus filhos. Mas a mãe ficou cansada. A viagem é longa." Ela não podia contar. Não ainda. Como se conta aos filhos que o pai, o herói deles, o trabalhador que viajava para lhes dar um futuro, era um mentiroso? Como se explica que eles tinham uma irmã que nunca conheceram? Aquele fardo, por enquanto, seria só dela. Naquela noite, ela caminhou pela casa como uma sonâmbula. Cada objeto parecia acusá-la de sua ingenuidade. O porta-retrato na estante com a foto de Beto sorrindo parecia uma ofensa. Com as mãos trêmulas, ela pegou a foto, tirou-a da moldura, dobrou-a com cuidado e a guardou no fundo de uma gaveta. Foi seu primeiro ato de rebelião, o primeiro passo para apagar a mentira de sua vista. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Beto deveria voltar de viagem na segunda-feira. Segunda passou. Terça. A Aurora vivia em um estado de alerta constante. Cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava. Cada carro que diminuía a velocidade na rua a fazia correr para a janela. Ela alternava entre a raiva, imaginando a briga que teriam, as coisas que lhe diria, ou um fio de esperança doentia, a fantasia de que ele chegaria, se ajoelharia, choraria e diria que tudo foi um terrível engano. A resposta, contudo, não veio com um confronto, nem com um pedido de perdão.
Veio da forma mais covarde e impessoal possível. Na quinta-feira, um motoboy parou em seu portão. Ele lhe entregou um envelope branco sem remetente. Dentro, uma única folha de papel de caderno com a caligrafia apressada de Beto. Não era uma carta. Era um bilhete. Aurora, não sei o que dizer. O que aconteceu foi um erro. Eu perdi o controle. Não vou voltar. É melhor para todo mundo. Siga a sua vida. Cuide bem dos nossos filhos. Adeus. Beto. E foi isso. 28 anos de casamento, 3 filhos, uma vida de parceria, reduzidos a 5 linhas frias e um adeus. Ali, na cozinha de sua casa, com aquele papel amassado nas mãos, Aurora finalmente entendeu. A pequena esperança doentia morreu. Ele não ia lutar por ela, não ia lutar pelos filhos. Ele simplesmente os apagou de sua vida, como se apaga um número de telefone antigo. Ela não chorou. A dor era tão profunda que as lágrimas secaram. Era o fundo do poço, o abandono oficial, a certeza de que estava, a partir daquele momento, irremediavelmente sozinha. E com essa certeza veio o pânico. As contas, o aluguel, a comida, a escola dos filhos. A renda de Beto era o pilar da casa. Sem ela, como eles iriam sobreviver? Ela olhou para as suas mãos. Mãos que passaram a vida cozinhando, limpando, cuidando. Mãos que para o mundo não tinham valor de mercado. Foi nesse momento de desespero absoluto que a campainha tocou. Era sua vizinha e comadre, Dona Zefinha, com um prato de munguzá. Ô, Aurora, minha filha! Vi que você não saiu de casa hoje e fiquei preocupada. Ela entrou, viu o rosto de Aurora e entendeu que a tragédia era maior do que imaginava. Aurora não conseguiu falar, apenas lhe entregou o bilhete de Beto. Dona Zefinha a abraçou forte e, depois de um longo silêncio, ela disse algo que, sem que ela soubesse, mudaria o rumo de tudo. Minha comadre, chore o que tiver que chorar. Mas amanhã você levanta essa cabeça. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Ela olhou para a cozinha de Aurora. E a melhor cozinheira da Bahia. Sabe, minha neta? Faz aniversário sábado e eu queria tanto encomendar um dos seus bolos de rolo, aquele que desmancha na boca. Ninguém no mundo faz igual. Aquele pedido, tão simples, tão trivial em meio ao caos, mas para Aurora foi como um raio de luz na escuridão. Um lembrete de que mesmo quando tudo lhe foi tirado, algo ainda era seu. Um talento, uma arte, algo que Beto nunca pôde tocar. A carta de Beto era um ponto final, mas o pedido da sua amiga era, sem que ela soubesse, uma vírgula, uma pequena pausa antes de uma nova deliciosa frase ser escrita em sua história. O homem que a abandonou achou que a tinha deixado sem nada. Ele só se esqueceu de uma coisa. Ele não podia levar consigo o dom que morava nas mãos de Aurora. E com essas mãos, minha gente, uma doce revolução estava prestes a começar naquela cozinha. Minha gente, existe uma força que nasce no fundo do poço. É a força de quem não tem mais nada a perder. Na manhã seguinte, ao pedido de Dona Zefinha, Aurora acordou diferente. A dor ainda estava lá, uma companheira silenciosa em seu peito. Mas, pela primeira vez em dias, a paralisia do desespero deu lugar a um novo sentimento, a urgência. Havia uma encomenda para entregar, havia uma festa de criança que dependia de seu bolo. E, o mais importante, havia o olhar de seus filhos, que precisavam ver a mãe deles de pé novamente. Mas o primeiro passo para se reerguer é muitas vezes o mais humilde. Aurora abriu o armário da cozinha e a realidade a atingiu. Farinha, só um restinho. Manteiga? Nem pensar. O dinheiro que Beto deixou mal dava para as contas básicas da semana. Como ela faria um bolo sem ingredientes? Naquele momento, ela teve que fazer uma escolha: deixar o orgulho ferido vencer ou engoli-lo para alimentar seus filhos. Com o coração na mão, ela bateu na porta da comadre. Zecinha, eu faço seu bolo.
mas você poderia me adiantar o dinheiro dos ingredientes. Dona Zefinha não apenas adiantou o dinheiro, fez questão de ir com ela à venda, comprou os melhores ingredientes e ainda lhe deu um abraço que dizia: "Você não está sozinha." E então, minha gente, a mágica começou a acontecer. De volta à sua cozinha, Aurora amarrou o avental e lavou as mãos. E no momento em que seus dedos tocaram a farinha e a manteiga, algo mudou. O mundo lá fora, com sua dor e suas incertezas, desapareceu. Ali, naquele espaço sagrado, ela não era a mulher abandonada. Era a alquimista, a mestra dos sabores. Cada movimento era um ritual. O bater ritmado do açúcar com a manteiga, o cheiro doce da goiabada derretendo, a paciência para enrolar as finas camadas do bolo de rolo. A cozinha se tornou sua terapia. E enquanto suas mãos trabalhavam, sua alma se acalmava. Ela não estava apenas fazendo um bolo. Estava reconstruindo a si mesma, camada por camada. O bolo ficou uma obra de arte, e na festa de aniversário da neta de Zefinha, ele foi a estrela. As pessoas comiam e seus olhos se arregalavam. "Zefinha, que maravilha é essa? Onde você comprou?" E a comadre, com o peito estufado de orgulho, apontava para o outro lado da rua e dizia: "Não comprei, encomendei da melhor doceira da Bahia, minha comadre Aurora." Aquele foi o início de tudo, o efeito dominó da esperança. Na segunda-feira, uma vizinha bateu em sua porta. No dia seguinte, outra. A fama do bolo de rolo da Aurora se espalhou pelo bairro. Logo vieram as encomendas das famosas cocadas cremosas, dos sequilhos que derretiam na boca. A cozinha de Aurora, antes silenciosa e triste, transformou-se numa pequena e vibrante fábrica de delícias. O cheiro doce que saía de sua janela era um novo perfume da rua. Os filhos, vendo a mãe renascer, se uniram a ela. O mais velho, com sua bicicleta, virou o entregador oficial. A filha do meio, com seu talento para desenho, criava as etiquetas para as embalagens. Até o caçula ajudava lavando as formas. A dor da ausência do pai ainda existia, mas agora ela era preenchida pela alegria de construir algo juntos, algo que era só deles. E assim, durante os meses de julho e agosto, a cozinha de Aurora se transformou. Agora, no final de setembro, o nome, Quitutes da Aurora, já era um segredo delicioso compartilhado entre os vizinhos. O dinheiro ainda era contado, mas pela primeira vez, a Aurora sentia que tinha o controle de sua própria vida. Mas o trabalho era exaustivo, e ela sabia que vender apenas de porta em porta não seria suficiente. Um dia, voltando do mercado, ela viu uma pequena loja de esquina, antiga e fechada, com uma placa de "Aluga-se". E um sonho, ousado e aterrorizante, nasceu no seu coração. Ter seu próprio cantinho, sua própria loja. Mas o sonho morreu no mesmo instante. Com que dinheiro? Naquela noite de terça-feira, 30 de setembro, após um dia exaustivo de produção, Aurora estava na mesa da cozinha, contando as poucas notas e muitas moedas que havia ganhado. A conta de luz estava para vencer. O gás estava no fim. O sonho da loja parecia uma fantasia distante. Foi quando o telefone tocou. Um número de longa distância. Ela atendeu, a voz cansada. "Alô?" Do outro lado, uma pausa. E então uma voz feminina, hesitante, embargada por uma emoção que Aurora conhecia bem. "Alô? É da casa de Dona Aurora? Por favor, aqui é a Célia, de Caruaru." A Aurora congelou. As moedas que ela contava caíram da sua mão e rolaram pelo chão da cozinha. Um som metálico quebrando o silêncio da noite. Célia, a outra. O pivô de toda a sua dor. O que ela poderia querer? O passado, que a Aurora estava tentando adoçar com açúcar e afeto, acabava de bater violentamente às suas portas. Ela não sabia, minha gente, mas aquela ligação inesperada não era uma ameaça ao seu frágil recomeço. Era, de uma forma que só o destino consegue escrever, a resposta para a pergunta que a assombrava. Como ela conseguiria dar o próximo passo? Minha gente, imaginem o choque. Naquela noite de 30 de setembro, na cozinha de Aurora,
O tempo parou. O som das moedas caindo no chão foi o único barulho, ecoando o desmoronar do frágil mundo que ela tentava reconstruir. Célia. A outra. A mulher que, em sua mente, era a personificação de sua dor, a ladra de seu casamento. E agora, a voz dela, chorosa e desesperada, estava do outro lado da linha. A primeira reação de Aurora foi puro instinto: desligar, bater o telefone e trancar aquela porta do passado para sempre. Era o seu direito. A raiva, a mágoa, tudo borbulhava em seu peito, gritando para que ela se protegesse, para que não deixasse aquela voz envenenar sua casa novamente. Mas antes que seu dedo pudesse apertar o botão, ela ouviu um soluço. Um soluço de puro desamparo que atravessou a linha e a atingiu em cheio. Dona Aurora, por favor, não desligue, implorou Célia. Eu não tenho mais ninguém. Ele sumiu. As palavras seguintes de Célia pintaram um quadro que Aurora conhecia bem. Beto, depois daquele dia fatídico em Caruaru, nunca mais voltou. Deixou para trás as dívidas da loja que ele a incentivou a montar, os fornecedores batendo a porta, a ameaça de despeso. Ele a descartou com a mesma frieza com que havia descartado a Aurora. Ele não era o marido de uma ou de outra. Ele era o homem de ninguém. Aurora escutava, em silêncio. E enquanto Célia falava, a imagem da vilã, da rival, começou a se desfazer. No lugar dela, Aurora começou a enxergar outra coisa. Começou a enxergar uma mulher enganada, uma mãe tentando proteger a filha. Começou a enxergar a si mesma. E em meio a toda a raiva que sentia, um sentimento inesperado e incômodo começou a brotar. A compaixão. Ela pensou em Débora, a menina com os olhos de Beto. Que culpa ela tinha? Que futuro aquela criança teria agora jogada na rua? A luta dentro de Aurora era gigantesca. A razão gritava: desligue, ela não é problema seu. Mas seu coração, o coração de mãe, o coração de mulher que conhecia a dor do abandono, sussurrou outra coisa. E em uma decisão que desafiava toda a lógica e todo o rancor, Aurora fez a escolha mais difícil. Venha, ela disse, a voz tão baixa que quase não saiu. Célia, do outro lado, emudeceu. Como disse? Ela perguntou incrédula. Venha para Salvador, repetiu Aurora agora com mais firmeza. Eu não tenho quase nada para oferecer, mas um teto e um prato de comida, isso eu posso garantir que não vai lhe faltar. Uma semana depois, a cena na rodoviária de Salvador era o retrato da derrota. Célia e Débora desceram do ônibus com 2 malas velhas e o olhar de quem perdeu tudo. O encontro das 2 mulheres foi um dos momentos mais estranhos e pesados que se pode imaginar. Não houve abraços, apenas um aceno de cabeça, um silêncio carregado de histórias não contadas e de uma dor compartilhada. A chegada delas em casa não foi fácil. Os filhos de Aurora, especialmente o mais velho, olhavam para as recém-chegadas com uma mistura de raiva e ressentimento. Mãe, o que ela está fazendo na nossa casa? O papai nos deixou por causa dela. Ele protestou. E Aurora, com uma paciência infinita, explicou. Meu filho, seu pai nos deixou por causa dele mesmo. Essa mulher e a filha dela foram enganadas tanto quanto nós. Nesta guerra, não somos inimigas, somos todas sobreviventes. Célia, por sua vez, era a imagem da gratidão humilde. Ela se recusava a ficar parada. Ajudava na limpeza da casa, tentava fazer o dever com as crianças, mas os olhos dela brilhavam quando ela via o trabalho de Aurora. Ela observava a maneira como ela embalava os doces em saquinhos plásticos simples. Célia, que teve uma loja de roupas, que entendia de vitrines, de apresentação,
sentiu uma agonia. Um dia, não se aguentou. Pegou um resto de tecido xadrez que tinha na sua mala e, com uma habilidade que Aurora não conhecia, costurou pequenas charmosas trouxinhas para embalar as cocadas. Amarrou com uma fita de cetim. A transformação foi instantânea. O doce simples virou um presente. Quem vende coisa bonita tem que estar bonita também, Aurora, ela disse com um meio sorriso. Naquele momento, Aurora não viu uma rival, viu uma parceira. A partir daquele dia, uma nova dinâmica nasceu naquela cozinha. Aurora, a rainha dos quitutes, focava no sabor, na textura, na alma do produto. Célia, a especialista em rendas e aparências, cuidava da beleza. Criou aventais elegantes, panos de prato bordados, embalagens que dava vontade de comer com os olhos. E mais, com sua experiência de vendedora, ela começou a abordar pequenas delicatessens e cafés da cidade, apresentando os produtos com uma confiança que Aurora não tinha. As vendas dobraram, depois triplicaram. A lista de pedidos não parava de crescer. A cozinha de Aurora, que antes era o palco da sua sobrevivência solitária, agora era o quartel-general de uma dupla improvável, mas imbatível. Numa noite, exaustas, após um dia de trabalho, elas estavam sentadas à mesa da cozinha, a mesma onde Aurora chorou seu abandono. Agora, a mesa estava coberta de listas de pedidos e amostras de tecido. Elas olharam pela janela e viram a placa de "Aluga-se" na pequena loja da esquina. A loja que era o sonho impossível de Aurora. Elas se entreolharam. Não precisaram dizer uma palavra. O sonho não era mais impossível. Era só o próximo passo. Duas mulheres, minha gente, que deveriam ser inimigas para sempre, unidas pela traição do mesmo homem. Ele pensou que as havia quebrado, mas ao se juntarem, elas se tornaram inquebráveis. A vingança delas não seria a ruína de Beto, seria o sucesso estrondoso de quitutes e rendas. A decisão estava tomada. A pequena loja de esquina, com sua pintura desbotada e a placa de "Aluga-se", se tornou a grande obsessão de Aurora e Célia. Elas passavam horas na janela, imaginando. Ali ficaria o balcão dos doces, dizia Aurora. E ali, perto da janela, um cantinho com poltronas para o café. Completava Célia com seu olhar de vendedora. O sonho era lindo, mas a realidade, como sempre, batia a porta com as contas na mão. O dinheiro que elas juntavam com as encomendas mal pagava o aluguel de casa e a feira. Como conseguiriam o depósito para a loja, a reforma, o capital de giro? A primeira tentativa foi, novamente, no banco. Desta vez, elas foram com uma pasta cheia de anotações, com o aumento das vendas, com projeções. A resposta foi a mesma, só que mais polida. É um projeto promissor, senhoras, mas sem um fiador com renda comprovada, sem garantias, o risco é muito alto. Mais uma vez, o sistema lhes virava as costas. Naquela noite, o desânimo quase venceu. Talvez seja um sonho grande demais para nós, Aurora, disse Célia, a voz baixa. Talvez tenhamos que nos contentar com a cozinha. Aurora olhou para a amiga, para a pilha de pedidos sobre a mesa, e uma teimosia brilhou em seus olhos. Não, Célia, desistir não paga as contas. Então, ela teve uma ideia que exigia engolir o orgulho, mas que era movida pela força da reputação que elas já estavam construindo. No dia seguinte, elas prepararam uma caixa, a mais linda de todas. Dentro, o melhor bolo de rolo, as cocadas mais cremosas, os mais delicados bordados de Célia. E levaram não a um banco, mas a uma cliente, Dona Lídia, a proprietária do armarinho mais antigo do bairro. Uma mulher de 70 anos, viúva como elas, que construiu seu pequeno negócio sozinha e era uma das maiores fãs dos quitutes da Aurora. O encontro foi na sala de Dona Lídia
entre carretéis de linha e caixas de botões. Aurora e Célia não pediram ajuda. Elas apresentaram um negócio. Dona Lídia, a senhora sabe o que nós fazemos. A senhora conhece a qualidade do nosso produto e a nossa garra. Começou a Aurora, o coração aos pulos. Nós queremos abrir uma loja e viemos oferecer à senhora a chance de ser nossa primeira investidora anjo. Dona Lídia ouviu tudo em silêncio, os olhos pequenos e vivos analisando as duas mulheres. Ao final, ela abriu a caixa, provou um pedaço de bolo e deu um sorriso. Meninas, eu não entendo de planilhas, mas eu entendo de duas coisas: de gente de fibra e de produto bom. E vocês têm os dois de sobra. Ela concordou em lhes emprestar o dinheiro, um empréstimo de honra, com os juros de amiga, e lhes deu um conselho: o dinheiro abre a porta, mas é o trabalho de vocês e o respeito que têm uma pela outra que vai manter essa porta aberta. Aquele sim foi a faísca que incendiou a revolução. As semanas de outubro e novembro foram um borrão de trabalho duro e alegria contagiante. As chaves da loja na mão, elas começaram a reforma. E não estavam sozinhas. A notícia se espalhou e a comunidade abraçou o sonho delas. O filho de Dona Zefinha, que era eletricista, arrumou a fiação. O jovem Barcelos, que vinha de Minas uma vez por mês para trazer os grãos de café de Tânia, sim Tânia, e acabou ficando para ajudar, entendia de carpintaria e construiu as prateleiras com caixotes velhos. Os filhos de Aurora, os de Célia, todos passavam os finais de semana lixando, pintando, varrendo. A loja não estava sendo construída com dinheiro, mas com afeto. Célia, com seu bom gosto, escolheu as cores. Um amarelo manteiga quente para as paredes, com detalhes em azul anil. Aurora projetou a minúscula, mas funcional cozinha nos fundos. Juntas, elas costuraram as cortinas de chita, pintaram a placa de madeira com um nome que escolheram com tanto carinho: Quitutes e Rendas. Cada detalhe tinha a alma delas. E no primeiro sábado de dezembro, a porta se abriu. A inauguração foi uma festa de rua. Uma mesa comprida na calçada, coberta com uma toalha bordada por Célia, exibia as delícias de Aurora para degustação gratuita. A vizinhança inteira apareceu. Dona Lídia, a madrinha do negócio, cortou a fita vermelha com uma tesoura de costura. A emoção era palpável. Aurora e Célia, atrás do balcão, lado a lado, choravam e riam ao mesmo tempo. A loja estava lotada, o cheiro de bolo e café fresco no ar, o som de risadas e conversas preenchendo o espaço. Elas conseguiram. No auge da festa, um carro caro, que não pertencia ao bairro, passou devagar pela rua. O motorista, um antigo colega de negócios de Beto, diminuiu a velocidade, o rosto contorcido em uma expressão de choque e de incredulidade ao ver a Aurora, a coitada, no centro daquela celebração de sucesso. Ele acelerou e sumiu. Mas a mensagem estava dada. A notícia do renascimento de Aurora, mais cedo ou mais tarde, chegaria aos ouvidos de Beto. A noite caiu. Os últimos vizinhos se foram. Aurora e Célia ficaram sozinhas na loja silenciosa, arrumando a pequena bagunça, os corpos exaustos, mas os corações transbordando. Elas pararam na porta e olharam para a placa, iluminada pela luz amarela do poste. Quitutes e Rendas. Era real. Conseguimos, Célia, sussurrou Aurora, a voz embargada. Célia colocou o braço sobre os ombros da amiga e olhou para a rua. Não, Aurora, ela respondeu com um sorriso cansado. Nós começamos. A porta da loja estava aberta e com ela uma porta para um futuro que elas mal podiam imaginar. Um futuro que traria mais clientes, mais sucesso, mas também mais desafios, mais concorrência e talvez o retorno indesejado dos fantasmas do passado. A batalha pela sobrevivência havia terminado. A guerra para construir um império estava apenas começando. O primeiro mês da Quitutes e Rendas foi uma loucura abençoada. Dezembro chegou em Salvador com seu calor e sua agitação pré-natalina,
e a pequena loja de esquina se tornou o coração do bairro. A fama dos quitutes de Aurora, agora embalados com a arte de Célia, se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas não vinham apenas comprar. Vinham para sentir o cheiro de bolo assando, para prosear, para fazer parte daquela história de superação que todos comentavam. As encomendas para ceias de Natal e Ano Novo foram tantas que elas precisaram contratar 2 ajudantes do bairro. Aurora e Célia mal dormiam, mas o cansaço era apagado pela alegria de ver a caixa registradora cheia e o sonho se pagando. Com o lucro do primeiro mês, elas pagaram as 3 primeiras parcelas do empréstimo de Dona Lídia de uma só vez. A parceria entre as duas se aprofundou. Elas eram o yin e o yang. Aurora, a alma da cozinha, criava, experimentava, garantia que cada cocada, cada fatia de bolo carregasse o sabor do afeto. Célia, a alma da loja, encantava os clientes, arrumava a vitrine como se fosse uma joalheria e, com sua experiência, negociava com os fornecedores, conseguindo os melhores preços. Aos domingos, o único dia em que fechavam, a casa de Aurora se enchia com a grande e nova família, os filhos dela, Débora e agora as novas funcionárias, todas juntas, almoçando e rindo. A dor do passado parecia finalmente estar cicatrizando. O sucesso inevitavelmente transbordou as fronteiras do bairro. Um dia, um jovem blogueiro de gastronomia, famoso na cidade, entrou na loja por acaso. Ficou tão encantado com o bolo de rolo de Aurora e com a história das 2 sócias que escreveu uma crônica apaixonada em seu site. O título era Quitutes e Rendas, onde a dor virou o doce mais gostoso de Salvador. A matéria viralizou. De repente, carros de luxo começaram a parar na porta da lojinha. Pessoas de bairros nobres vinham em busca da autêntica culinária afetiva. Mas, minha gente, a luz forte sempre projeta uma sombra. E a sombra, neste caso, tinha nome e endereço. Dona Marlene, a proprietária da Delicatessen Glória, a padaria mais antiga e tradicional do bairro. Por 30 anos ela reinou absoluta. Seus pães eram famosos, suas tortas as únicas das festas de domingo. E agora essa lojinha, comandada por 2 divorciadas, estava roubando sua clientela e, pior, seu prestígio. A inveja de Marlene era um veneno que ela tomava em doses diárias, e ela começou a agir. Primeiro com a arma dos covardes, o boato. De onde será que veio dinheiro para essa loja? Ela cochichava para suas clientes fiéis. Uma história muito mal contada essa das 2 viúvas. Depois, partiu para a guerra de preços. Baixando absurdamente o valor de suas tortas, tentando quebrar as novatas pela força. Mas não funcionou. As pessoas não iam a quitutes e rendas apenas pelo preço. Iam pela qualidade e pela história. Cega pela raiva, Marlene partiu para o golpe baixo. Em pleno fevereiro, no auge do movimento para o Carnaval de Salvador, quando a loja de Aurora e Célia estava abarrotada de encomendas de lanches para os camarotes e blocos, um fiscal da Vigilância Sanitária bateu à sua porta. Uma denúncia anônima. A intenção era clara: interditar a loja no momento mais lucrativo do ano. O pânico foi imenso. Mas a cozinha de Aurora era um espelho de sua alma, impecavelmente limpa e organizada. O fiscal, um homem rigoroso, passou horas revirando tudo. Checou validade, armazenamento, limpeza e, ao final, não encontrou uma única irregularidade. Pelo contrário, ficou tão impressionado que, antes de ir embora, encomendou uma torta de limão para o aniversário da esposa. O tiro de Marlene saiu pela culatra. A visita da vigilância sanitária virou um selo de qualidade e a reputação da loja só aumentou. Furiosa, Marlene decidiu que, se não podia vencer pela frente, iria atacar pelas costas. Ela precisava de uma arma mais poderosa. E se lembrou dos boatos sobre o passado daquelas 2. Usando seus contatos, ela começou a investigar. Não foi difícil descobrir a história de Beto, o marido que tinha uma vida dupla e que havia sumido. Para Marlene, aquilo não era uma tragédia, era munição. Ela só precisava encontrar o fantasma. E depois de algumas semanas de busca, através de um antigo colega de Beto, ela conseguiu um número de telefone de um homem que agora vivia uma vida medíocre em algum lugar no sul do país. O capítulo se encerra em uma noite chuvosa.
Marlene está no seu escritório, nos fundos de sua delicatessen vazia, o telefone na mão. Ela disca o número. A chamada completa. Alô? Uma voz masculina, cansada e desconfiada, atende do outro lado. Marlene abre um sorriso venenoso. Alô? É o senhor Alberto? O Beto? O senhor não me conhece, meu nome é Marlene. Eu ligo de Salvador. Eu acho que o senhor e eu temos um problema em comum. Um problema doce e muito lucrativo que atende pelo nome de Aurora. O silêncio do outro lado da linha era a prova de que ela havia fiscado sua atenção. A inveja, minha gente, é um veneno que não hesita em se aliar ao que há de pior. O sucesso de quitutes e rendas havia despertado um novo e perigoso inimigo. Um inimigo que, para destruir o futuro de Aurora, estava disposto a desenterrar e a se aliar aos piores demônios do passado. A conversa de Marlene com Beto naquela noite chuvosa foi o pacto que selou o início de uma nova guerra. Do outro lado da linha, a voz de Beto, antes o trovão de um homem autoconfiante, era agora um murmúrio de um fracassado. Ele vivia no sul do país, em um apartamento alugado, trabalhando como vendedor em uma loja de sapatos. Uma sombra patética do rei que um dia fora. A ligação de Marlene foi como um fósforo aceso em um barril de pólvora de vessentimento. Então, a Aurora está bem? Ele perguntou, a voz misturando curiosidade e veneno. Bem é pouco, meu caro, respondeu Marlene, saboreando cada palavra. Sua ex-esposa e a outra são as rainhas do bairro. Construíram uma lojinha que virou ponto turístico. Estão ganhando rios de dinheiro com a história de superação delas. Uma história onde, é claro, você é o único vilão. E você? Onde você ficou nisso tudo? Aquilo foi o suficiente. A ideia de Aurora não apenas sobrevivendo, mas prosperando. E ainda por cima, ao lado de Célia, a mulher que ele também abandonou, era um insulto insuportável ao ego ferido de Beto. A amargura que o consumia encontrou um propósito. Ele e Marlene passaram as 2 horas seguintes ao telefone, tecendo o fio da maldade. O plano era diabólico em sua simplicidade. Beto voltaria a Salvador não para atacar, mas para se fazer de vítima. E assim, em um dia chuvoso de março, o fantasma retornou. Beto apareceu no bairro, mais magro, com os cabelos grisalhos e uma expressão de sofrimento ensaiada no espelho. Ele não procurou a Aurora. Ele foi ao bar da esquina, à barbearia, à missa de domingo, e para quem quisesse ouvir, ele contava a sua história. Uma ficção cuidadosamente criada. Dizia que não as abandonou, mas que teve um colapso nervoso, uma amnésia causada pelo estresse, que passou anos vagando, confuso, e que só agora, com a memória recuperada, estava tentando juntar os cacos para pedir perdão. A semente da dúvida, minha gente, é uma erva daninha. A mesma vizinhança que aplaudiu a superação de Aurora, agora começava a cochichar. Coitado do Beto, parece tão arrependido. Será que a Aurora não está sendo dura demais? Marlene, em sua delicatessen, regava essa erva daninha todos os dias, defendendo o pobre homem. Sentindo o terreno preparado, Beto fez sua grande jogada. Em uma tarde de sábado, com a quitutes e rendas lotada, ele entrou. A música ambiente parou. As conversas morreram. Ali estava ele. E o show começou. Ele se ajoelhou no meio da loja, o pranto correndo solto pelo rosto. Pediu perdão à Aurora na frente de todos os clientes. Implorou para ver os filhos. Disse que as amava, que se arrependia, que era um novo homem. A Aurora e Célia ficaram paralisadas, encurraladas. Célia, com o seu temperamento forte, deu um passo à frente, pronta para expulsá-lo e gritar todas as verdades. Mas o olhar de Aurora a deteve. Aurora, com sua sabedoria, entendeu a armadilha. Expulsar um pai arrependido aos prantos faria dela a megera da história. Com uma calma que ninguém entendeu de onde veio, ela se aproximou dele. Beto, levante-se. Ela disse, a voz firme, mas sem ódio. Aqui é meu local de trabalho. Nossas questões pessoais não devem ser resolvidas aqui.
Se quiser falar com seus filhos, o telefone deles você tem. E virando-se para os clientes atônitos, ela completou com um meio sorriso. Perdoem a interrupção, minha gente. Quem vai querer mais um pedaço de bolo? O espetáculo de Beto foi um sucesso e um fracasso. Ele conseguiu manchar a atmosfera de paz da loja, mas não conseguiu quebrar a postura de Aurora. Ele foi embora, deixando para trás um rastro de fofoca e desconforto. Naquela noite, pela primeira vez, Aurora e Célia tiveram uma discussão séria. Célia queria publicar uma nota, contar a verdade para os jornais. Aurora se recusou. Nossa história de superação, não de barraco, Célia. Nosso sucesso vai falar mais alto que as mentiras dele. Mas elas não sabiam que a verdadeira guerra não estava acontecendo ali, à vista de todos. O show de Beto era apenas a cortina de fumaça. O capítulo se encerra com Beto se encontrando com Marlene, nos fundos da delicatessen dela. E então, ela perguntou ansiosa, achei que você ia fazer mais estrago. Beto secou as falsas lágrimas e um sorriso cruel, um vislumbre do homem que ele realmente era, surgiu no seu rosto. Aquilo foi só o teatro, Marlene. O objetivo era distrair. Enquanto elas se preocupam com fofoca de vizinho, nós vamos atacar onde dói de verdade. Ele tirou da carteira um pedaço de papel velho, amarelado e dobrado. Era uma folha de caderno com uma receita escrita à mão. A Aurora acha que o sucesso dela é essa história de superação. Tolice. O sucesso dela é o bolo de rolo, a receita da avó dela. Uma receita que ela nunca escreveu por completo em lugar nenhum. Mas eu a vi fazer centenas de vezes e anotei cada segredo. Ele estendeu o papel para Marlene. Semana que vem, a Delicatessen Glória vai começar a vender o verdadeiro e original bolo de rolo da família dela, só que com o seu nome e pela metade do preço. A Aurora e Célia estavam preocupadas em se defender de um fantasma arrependido, sem saber que o verdadeiro ataque não era seu coração, mas diretamente a alma da sua cozinha. O homem que um dia roubou sua vida, agora voltava para tentar roubar seu legado, o doce segredo do seu recomeço. A declaração de guerra veio em uma manhã de segunda-feira, estampada em uma faixa berrante na frente da Delicatessen Glória. As letras garrafais gritavam para toda a vizinhança. O verdadeiro e original bolo de rolo da Serra. A receita de família pela metade do preço. Célia foi a primeira a ver. Ligou para Aurora, a voz tremendo de raiva. Aurora, você não vai acreditar no que aquela mulher fez. E o canalha do seu ex-marido. Eles estão nos atacando. Quando Aurora chegou à porta da Quitutes e Rendas, ela viu. A provocação era clara, direta. O golpe foi profundo, não apenas no negócio, mas em sua história. A receita de sua avó, o símbolo de seu recomeço, estava sendo usada como uma arma barata contra ela. Juntas elas entraram na loja de Marlene e compraram um pedaço do bolo original. Na cozinha dos fundos, elas provaram. O coração de Aurora gelou. O sabor era quase idêntico. Beto, com sua memória amaldiçoada, havia se lembrado de cada detalhe. O impacto foi imediato. Nos dias que se seguiram, o movimento na Quitutes e Rendas diminuiu pela primeira vez. Alguns clientes, atraídos pelo preço, atravessavam a rua. Outros, confusos com a guerra das receitas, hesitavam. Célia, a pragmática, andava de um lado para o outro, angustiada. Não temos escolha, Aurora. Ela dizia, temos que baixar nosso preço, temos que lutar com as mesmas armas. Mas a Aurora, que passou dias em silêncio, remoendo a dor daquele novo roubo, finalmente encontrou sua voz. E sua voz não era de pânico. Era de uma clareza de rainha. Não, Célia, ela disse, com uma calma que assustou a amiga. O dia que a gente começar a brigar por centavos, a gente já perdeu. Nós não vendemos bolo de rolo, nós vendemos a nossa história. Nós vendemos a manteiga de primeira, a goiabada artesanal, as horas de paciência. Se a gente baixar o preço, estamos dizendo ao mundo que o nosso trabalho não vale o que pedimos. Nós não vamos descer ao nível deles, nós vamos subir. Vamos mostrar para todo mundo a diferença entre uma cópia barata e uma obra de arte.
O plano de Aurora era arriscado, corajoso e genial. Ela não iria se esconder, ela iria se abrir. Naquela mesma tarde, Célia, agora contagiada pela confiança da amiga, colocou um novo cartaz na porta da loja. Um cartaz que dizia: Semana da Tradição. Muitos podem copiar uma receita, mas ninguém pode copiar uma história. A proposta era revolucionária. Durante uma semana, a cozinha da Quitutes e Rendas estaria aberta ao público. Aurora, pessoalmente, daria aulas show gratuitas, ensinando passo a passo os segredos de seu bolo de rolo. Célia ligou para o blogueiro, para o jornalista, para cada cliente importante. A fofoca se espalhou. A dona Aurora ia revelar a receita secreta. E a Guerra dos Sabores começou. A Semana da Tradição foi um sucesso estrondoso. A loja lotou. As pessoas se espremiam para ver Aurora, com seu avental bordado e sua aura de matriarca, explicando com amor cada detalhe. O segredo não está só nos ingredientes, está na paciência de esperar a massa descansar, está no calor das mãos ao enrolar, está na memória da minha avó em cada pedaço. Ela não estava apenas ensinando uma receita, estava compartilhando sua alma. Enquanto isso, na Delicatessen Glória, o bolo de Marlene, produzido em massa nos fundos da loja por um padeiro mal-humorado, ficava encalhado na vitrine, sua aparência idêntica, mas sua alma ausente. O público, minha gente, não é bobo. As pessoas provavam o de Marlene e diziam, é gostoso. Mas provavam o de Aurora, feito na sua frente, e diziam, é uma experiência. O blogueiro escreveu uma nova matéria, que viralizou ainda mais que a primeira. Bolo de rolo em Salvador, a enorme diferença entre preço e valor. Ele exaltava a transparência e a paixão de Aurora, e sem citar nomes, criticava a cópia sem alma, vendida a poucos metros dali. A vitória de Aurora e Célia foi esmagadora. As vendas não apenas voltaram ao normal, elas explodiram. E a marca Quitutes e Rendas se consolidou como sinônimo de autenticidade. Na Delicatessen Glória, a derrota era amarga. Marlene, vendo o prejuízo, teve um ataque de fúria com Beto. Sua receita idiota não funcionou, aquela mulher nos fez de palhaços. E Beto, vendo que seu último plano para ferir Aurora havia fracassado, mostrou sua verdadeira face. O problema não é a receita, Marlene, é você. Você não tem o talento dela, nunca o terá. Ele pegou o dinheiro que ela havia lhe pagado, virou as costas e foi embora, abandonando sua nova aliada da mesma forma que abandonou todos os outros em sua vida. Naquela noite, após o último dia da Semana da Tradição, Aurora e Célia varriam a loja exaustas, mas com um sentimento de triunfo que nenhuma conta bancária poderia comprar. Elas haviam enfrentado o fantasma, o ladrão de receitas, e o venceram, não com ódio, mas com amor, com a verdade. «Você é uma gênia, Aurora», disse Célia, encostada no balcão, olhando para a amiga com uma admiração profunda. «Não, Célia», ela corrigiu, «nós vencemos». A tentativa de roubar a alma da Quitutes e Rendas acabou por revelá-la ainda mais ao mundo. Mas ao vencer essa guerra de bairro, Aurora e Célia chamaram a atenção de peixes muito maiores. E o sucesso, como elas estavam prestes a descobrir, traz consigo um novo e inesperado tipo de perigo. Os meses que se seguiram à Guerra dos Sabores foram de uma paz dourada para Quitutes e Rendas. A vitória sobre Marlene consolidou a loja como uma instituição no bairro e uma joia em Salvador. Com a chegada do São João, um ano após a fatídica viagem de Aurora, a loja se tornou o ponto de referência para os melhores doces juninos da cidade. O passado, que antes era uma ferida aberta, agora era a força motriz de um negócio que florescia. Elas contrataram mais 3 funcionárias, pagaram o empréstimo de Dona Lídia na íntegra e, pela primeira vez em suas vidas, Aurora e Célia começaram a ter uma reserva no banco.
A sensação de segurança era nova e deliciosa. Mas a fama, como sabemos, viaja longe. E o sucesso da pequena loja com a história poderosa chegou aos ouvidos de gente grande, gente muito grande. Em uma manhã de agosto, um carro preto e luxuoso, com vidros escuros, parou em frente à loja. Dele desceu um homem de terno cinza impecável, com um ar que não combinava em nada com a simplicidade charmosa da rua. Ele se apresentou como o Dr. Matos, diretor de aquisições da Sabor do Brasil, um dos maiores conglomerados de alimentos do país. Ele foi educado, elogiou o ambiente, provou uma cocada e declarou ser a melhor que já comeu na vida. E então sentou-se com Aurora e Célia na pequena mesa do café e fez a oferta. A Sabor do Brasil queria comprar a marca Quitutes e Rendas. E o número que ele escreveu em um papel e empurrou sobre a mesa fez o coração das duas mulheres parar. Era uma quantia absurda, um valor que garantiria não apenas uma aposentadoria tranquila para elas, mas o futuro de seus filhos e netos. "O que as senhoras construíram é uma joia", disse o Dr. Matos com um sorriso treinado. "Nós queremos dar a essa joia uma coroa, levá-la para todos os supermercados do país. E queremos que as senhoras fiquem milionárias no processo." A oferta caiu como uma bomba na pequena sociedade. Naquela noite, a conversa entre Aurora e Célia foi a mais difícil que já tiveram. Célia, a mulher prática, que sentiu na pele o pavor da miséria, estava tentada, muito tentada. "Aurora, você tem noção do que é esse dinheiro? É a nossa segurança, para sempre. Chega de acordar de madrugada preocupada com o preço da farinha. É a nossa chance de colher os frutos de tanto sofrimento." Mas a Aurora, que aprendeu a ler as entrelinhas da vida da maneira mais dura, estava desconfiada. "Célia, olha para ele. Olha para a empresa dele. Eles não querem a nossa história. Eles querem a nossa marca para estampar num produto industrial. Eles vão pegar a minha receita do bolo, trocar a manteiga por margarina, a goiabada por um doce de polpa. Vão demitir nossas meninas para otimizar a produção em uma fábrica em São Paulo. O nosso Quitutes e Rendas, a alma da gente, vai virar só mais um plástico na prateleira. O dinheiro é muito, mas a que custo?" A divergência, pela primeira vez, criou uma tensão entre as duas amigas. Para resolver o impasse, Aurora pediu tempo. E com a ajuda de seus filhos, agora mais velhos e instruídos, ela fez o que a vida ensinou: investigou. Passaram semanas pesquisando a história da Sabor do Brasil, e o que descobriram foi assustador. Encontraram um padrão. A empresa comprava pequenas marcas regionais de sucesso, uma geleia famosa do Sul, um biscoito de polvilho de Minas, uma paçoca do interior de São Paulo. Em todos os casos, a história era a mesma. Os fundadores ficavam por um ano sorrindo em comerciais de TV e no ano seguinte eram demitidos. As receitas eram alteradas, os ingredientes barateados, as fábricas originais fechadas. A alma dos produtos era extraída e vendida em escala industrial, até não sobrar mais nada. Com as provas em mãos, Aurora se sentou novamente com Célia. Não havia o que discutir. Vender seria trair tudo o que elas representavam. A decisão foi unânime. Elas recusariam a oferta. Dr. Matos voltou à loja no final de setembro, esperando sair com um contrato assinado. Quando Aurora, com toda a educação, comunicou a recusa, o sorriso dele desapareceu. A máscara da simpatia caiu, revelando o rosto frio de um predador corporativo. "Uma pena, senhoras. Uma grande pena", ele disse a voz cortante. Ele se levantou para sair, mas parou na porta e se virou. E então veio a ameaça, velada em palavras de negócio. "O mercado de doces regionais é muito promissor. A Sabor do Brasil vai entrar nesse segmento com ou sem a marca de vocês. Com vocês seria mais rápido, mais autêntico.
Ele deu um sorriso sem alegria. Sem vocês, teremos que construir nossa própria marca do zero. E nós temos recursos ilimitados para marketing, para distribuição. Seria uma pena ver uma lojinha tão charmosa, tão cheia de história, ser esmagada pela concorrência. Pensem bem. Ele se foi, deixando para trás um silêncio gelado. Aurora e Célia se olharam, o mesmo medo nos olhos. Elas haviam sobrevivido a um marido mentiroso, a uma vizinha invejosa, mas como sobreviver a um gigante? Como lutar contra um inimigo com dinheiro infinito, que agora tinha a clara intenção de ou comprá-las ou enterrá-las? Elas haviam vencido a Guerra dos Sabores. Mas naquele dia, na tarde de 30 de setembro, elas perceberam que estavam prestes a entrar na Guerra dos Mercados. A batalha não era mais por uma esquina de bairro, mas pela alma da culinária brasileira. E o novo inimigo não usava boatos ou receitas roubadas. Usava o poder esmagador e impiedoso do capital. Minha gente, a ameaça do Dr. Matos não era blefe. Nas semanas que se seguiram àquele dia 30 de setembro, o ataque da Sabor do Brasil começou. E foi avassalador. Uma campanha de marketing de milhões de reais inundou a televisão, a internet, os supermercados. Lançaram a linha Doces da Vovó com embalagens suspeitosamente parecidas com as da Quitutes e Rendas, com fotos de uma atriz sorridente, que deveria parecer uma vovó autêntica. E o preço, claro, era esmagadoramente mais baixo. O bolo de rolo industrial deles custava quase a metade do artesanal de Aurora. O impacto na pequena loja da esquina foi imediato e brutal. O fluxo de novos clientes atraídos pela fama diminuiu. Alguns clientes antigos, apertados pelo orçamento, começaram a optar pela versão mais barata do supermercado. Pela primeira vez desde a inauguração, a Quitutes e Rendas fechou um mês no vermelho. O pânico se instalou. "Como a gente luta contra isso, Aurora?" dizia Célia, olhando para as prateleiras mais cheias que o normal. "Eles estão em todos os lugares. É impossível competir." O gigante estava, de fato, esmagando a pequena loja. E era exatamente isso que eles queriam. Era uma guerra de desgaste. Eles sabiam que Aurora e Célia não aguentariam muitos meses de prejuízo. A rendição, para eles, era apenas uma questão de tempo. Foi em uma noite de desespero, com a equipe toda reunida na loja agora silenciosa, que Aurora teve sua epifania final. Ela olhou para o rosto preocupado de suas funcionárias, para Célia, para seus filhos, e entendeu. Ela reuniu a todos. "Eles copiaram nossas embalagens", ela começou, a voz calma, mas firme. "Eles podem ter tentado copiar nossas receitas. Eles estão nos sufocando com dinheiro e marketing. Mas há uma coisa, uma única coisa que eles nunca, jamais poderão copiar: o nosso ingrediente secreto." Todos a olhavam, confusos. "Que ingrediente?" A Aurora sorriu. "O nosso ingrediente secreto somos nós." Ela apontou para cada um na sala. "É a história da Dona Elza que planta nosso café. É a mão da Maria que enrola cada bolo de rolo. É o sorriso da Célia no balcão. É a nossa história. Eles vendem um produto. Nós vendemos uma verdade. E é com essa verdade que nós vamos lutar." O plano de contra-ataque não era sobre dinheiro. Era sobre alma. Com a ajuda dos filhos e a genialidade de Célia para vendas, eles lançaram uma campanha nas redes sociais e na imprensa local com um nome simples e poderoso: "Quem fez o seu doce?" A execução foi brilhante. Em cada embalagem de seus produtos, eles colocaram um pequeno QR Code. Ao escanear com o celular, o cliente era levado a um vídeo curto e emocionante. Não era um comercial, era um mini documentário. Um vídeo mostrava a Dona Elza na sua fazenda, explicando com orgulho o processo do seu café. Outro mostrava a Maria, a
chefe de confeitaria, uma das primeiras contratadas, contando como aquele emprego mudou a vida da sua família. Outro mostrava a própria Aurora, na cozinha, falando sobre a receita de sua avó. A mensagem da campanha era clara e demolidora. Quando você compra um doce da Sabor do Brasil, você financia um comercial de TV e o bônus de um executivo em São Paulo. Quando você compra um doce da Quitutes e Rendas, você ajuda a pagar a faculdade da neta da Dona Eusa. Você garante o emprego da Maria. Você mantém viva a tradição de uma família de Salvador. A campanha Minha Gente foi um viral. As pessoas não apenas assistiam, elas compartilhavam. A hashtag Quem Fez o Seu Doce tomou conta da internet na Bahia. As pessoas começaram a postar fotos dos doces ao lado das histórias dos produtores. A narrativa mudou. A Sabor do Brasil não era mais uma competidora, era a vilã corporativa, a gigante sem rosto, tentando esmagar a pequena e amada loja do bairro. Os clientes não apenas voltaram, eles vieram em massa, com um novo senso de propósito. Comprar na Quitutes e Rendas virou um ato de resistência, um voto na economia local, na autenticidade. A gigante sentiu o golpe. A linha doces da vovó, apesar de todo o marketing, encalhou nas prateleiras. A derrota da Sabor do Brasil na Bahia foi tão humilhante que o projeto foi silenciosamente descontinuado meses depois. Eles foram derrotados, não por uma estratégia de mercado, mas por uma história de verdade. 3 anos depois, o nome Quitutes e Rendas não está mais apenas em uma esquina de Salvador. A marca cresceu, mas do jeito delas. Com lojas irmãs em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, cada uma com a sua própria cozinha e a sua própria equipe local, mantendo o espírito artesanal. Elas não se venderam, elas se multiplicaram. O modelo de negócio Quem Fez o Seu Doce se tornou um case de sucesso, ensinando ao mercado que o consumidor moderno não quer apenas um produto, quer uma conexão. E a nossa história termina onde tudo começou, na cozinha. Uma cozinha maior, mais moderna, mas com o mesmo cheiro de bolo e afeto. A Aurora, agora com os seus 60 anos, não está mais na linha de frente da produção. Ela está ensinando. Ao seu lado, uma turma de jovens mulheres da comunidade aprende com os olhos brilhando os segredos do bolo de rolo. Célia, elegante como sempre, prova uma fatia e dão uma piscada de aprovação. Os filhos e Débora, agora diretores da empresa, observam a cena da porta, sorrindo. A câmera foca nas mãos de Aurora, agora sobre as mãos de uma jovem aprendiz, guiando um movimento de enrolar a massa. As mesmas mãos que um dia foram um símbolo de uma vida de serviço, de dor silenciosa, eram agora um farol de conhecimento, de poder, de legado. A vingança de Aurora não foi ver Beto na miséria, foi tornar a existência dele completamente irrelevante para a sua felicidade. A vitória de Célia não foi apenas sobreviver, mas prosperar. E a vitória das duas juntas não foi apenas construir um negócio, mas provar ao mundo que o ingrediente secreto e mais poderoso de todos não se pode fabricar, nem copiar. É a nossa própria história. Se a saga de superação de Aurora e Célia te encheu de esperança, mostre seu carinho deixando o seu like. E me conte nos comentários o que essa incrível aliança feminina te ensinou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Muito, muito obrigado por me acompanhar nesta emocionante jornada. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.